Eu bati de novo para sincronizar. Hoje nós vamos falar um pouquinho da engenharia e o engenheiro. Vamos começar perguntando o que é engenharia. A engenharia é a aplicação dos métodos científicos ou empíricos para a utilização dos recursos da natureza em benefício do ser humano. Ou seja, todas as vezes que nós pegamos algo da natureza e transformamos essa coisa que a gente pegou da natureza em algo que vai servir para o homem de alguma forma, isso é engenharia. Mas, se fosse só dessa forma, todo mundo seria engenheiro, porque todo mundo, todos os dias, transforma as coisas da natureza em algo útil ao homem. Então, o que torna a engenharia tão importante que vale a pena a gente estudar 5 anos? É o fato de que a gente estuda essas transformações através de métodos científicos. Então, a engenharia é uma ciência, ela deve ser comprovada. Então, simplificando o que é a engenharia, é o conjunto de atividades e funções do engenheiro que vão desde o planejamento até o serviço depois da entrega do produto ou do serviço, passando pelo controle dos equipamentos, das instalações técnicas ou industriais. Para se formar em engenharia, nós precisamos de 4 princípios básicos: o aprendizado de conhecimentos, principalmente as ciências e a matemática, física, cálculo, CVGA, que são os requisitos técnicos, e conhecimentos em outras áreas que são requisitos não técnicos, mas que são importantes na formação do engenheiro, como gestão da qualidade, gestão de RH, gestão ambiental e etc. Outro princípio é o desenvolvimento de habilidades. Todo engenheiro tem que aprender a trabalhar em equipe, tem que saber usar a criatividade e ter uma boa comunicação. Outro princípio da engenharia, da formação em engenharia, é aprender a resolver problemas de engenharia. Para isso, temos um método de solução de problemas. Para resolver os problemas, os engenheiros projetam. Por isso, o 4º princípio é o projeto. Bom, vamos falar agora um pouquinho da história da engenharia. Se eu falei no início que engenharia é a transformação dos recursos da natureza em benefício ao homem, quando vocês acham que começa a engenharia? Bom, a engenharia começa com a história do próprio homem. Quando o homem começou a pegar as pedras, os paus e começar a fazer as primeiras ferramentas, isto é, no período paleolítico, lá na pré-história, há mais ou menos 1.750.000 anos atrás, ele começou a fazer engenharia. É claro que naquela época não era ciência, mas o uso empírico. Ele foi aprendendo e utilizando esses conhecimentos. Nesse período paleolítico, a engenharia também é importante através da característica do domínio do fogo. O fogo foi uma verdadeira revolução na vida do homem, porque quando o homem começa a dominar o fogo, ele passa a se abrigar melhor, passa a comer melhor, passa a afugentar os animais e passa a viver mais. Além disso, a gente pode considerar também como período paleolítico as primeiras ferramentas e as primeiras técnicas, como a técnica da alavanca, que é utilizada até hoje. Bom, o homem então pegava a pedra, batia uma pedra com a outra, formava uma lasca de pedra que ele usava para matar os animais, para se alimentar e etc. Com o tempo, ele percebeu que se ele, em vez de bater uma pedra na outra para formar uma lasca, ele polisse a pedra, ele ia ter uma ferramenta muito mais afiada. E essa mudança nessa concepção aconteceu há mais ou menos 6.000 anos atrás e permitiu ao homem caçar animais cada vez maiores. E com esses animais cada vez maiores, eles podiam se alimentar todo o grupo e ainda sobrar comida. Então, eles não precisavam mais caçar todos os dias. Então, nessa época, o homem deixa de ser nômade e passa a viver num lugar fixo. Essa fixação do homem num determinado lugar deu origem às primeiras aldeias
E o homem pôde também descobrir a agricultura. Foi a segunda grande revolução do homem. Porque com a agricultura, além de ele se fixar no local, ele vai ter uma diversidade muito maior de alimentos. Então, essas coisas facilitaram a engenharia do homem. A agricultura, a domesticação de animais. Nessa época também começaram a modelar a cerâmica para guardar os excedentes. O homem começou a fabricar o vinho, a cerveja. Tá vendo que a coisa já é antiga, né? A necessidade de se organizar surgiu porque as aldeias começaram a crescer e novas tecnologias foram surgindo. Ainda na idade da pré-história, nós temos um período de transição que a gente chama de idade dos metais, quando o homem descobre os primeiros metais. Os primeiros metais descobertos foram o cobre e o estanho, mas esses eram metais muito moles, então não substituíram de início a pedra. Só depois é que conseguiram ter o ferro, é que o ferro passou a substituir a pedra nos utensílios domésticos, nas armas, etc. Um fato importante da engenharia desse período foi a construção da roda, das primeiras máquinas simples, como a máquina eolípila, foi a primeira esboço de máquina a vapor, e a fundição de metais. A partir daí, o homem começou a aplicar os conhecimentos de engenharia em várias áreas. Devido a uma nova organização social, eles começaram a descobrir novas coisas, realizar grandes obras, como, por exemplo, as pirâmides de Gizé, no Egito. E passaram a utilizar os recursos naturais de forma mais elaborada. Nessa época, eles desenvolvem a escrita, e aí, historicamente falando, a gente deixa passa da pré-história para a história. Na divisão da história, a gente tem a Idade Antiga, que a gente tem muita coisa muito interessante ligada à engenharia. Por exemplo, os egípcios, eles foram muito bons na matemática e na geometria, e a gente consegue ver isso através das pirâmides. Os fenícios, eles desenvolveram muita engenharia naval, ou seja, a construção de navios. Nós temos registros de que os navios egípcios conseguiram atravessar o Oceano Atlântico, numa época que não tinha tecnologia, não existia bússola, não existia motor, nada disso. Os babilônios foram ótimos arquitetos e a gente consegue perceber isso através dos jardins suspensos da Babilônia, que também é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os persas desenvolveram a engenharia militar e nos deixaram como legado a parte de estratégica e lógica muito avançada para aquela época. Os gregos foi um expoente na engenharia, trabalharam muito a matemática, a filosofia, a medicina, e nós temos grandes nomes como Pitágoras, que foi um matemático, e Platão, que foi um filósofo. Depois a gente tem o domínio dos romanos, que também foram bons construtores, ou seja, na parte da engenharia civil, e eles tiveram a engenharia nesse período do Império Romano foi muito rica. Nós temos construções de aquedutos, por exemplo, que vocês podem ver nessa primeira foto. Hoje em dia, nosso sistema de canalização de água é feito por baixo da terra. Os romanos inventaram uma coisa que levavam dos rios, normalmente as nascentes dos rios eram no alto, e até as cidades que eram mais baixas. Então, passava por cima de uma construção em formato de arcos, e por cima eles passava água, por cima dos arcos passava água. Também nós temos as termas, que hoje a gente pode dizer que eram salas de banho, mas eram salas de banho muito especializadas. Tinha água quente, tinha água fria, tinha sauna, tudo isso sem o uso da eletricidade. Outros exemplos são as arenas, as estradas. O Império Romano todo era ligado por estradas pavimentadas, e se vocês forem à Europa hoje, você ainda pode passar por algumas estradas que foram construídas nessa época. Depois da Idade Antiga, nós temos a Idade Média, quando os romanos os bárbaros tomaram o Império Romano e as pessoas fugiram das cidades, abandonaram as cidades e foram morar nos campos. E aí um novo sistema social chamado de feudalismo dominou toda a Idade Média,
e isso fez com que a engenharia ficasse muito restrita. Não que não houvesse engenharia. A engenharia a gente consegue ver claramente na construção dos grandes castelos e catedrais, que você precisa de ter um conhecimento muito aprofundado de engenharia, como, por exemplo, colocar um sino no alto de uma torre sem uma grua, sem um guincho, nada disso. Então, eles tinham que ter os arcos, por exemplo, das igrejas, das catedrais, as abóbodas, uma engenharia muito avançada. Também, nessa época, se desenvolveu a alquimia, que são os primórdios da química. Na Idade Moderna, as coisas começam a mudar, porque a igreja deixa de dominar, o homem passa a pensar com a razão, e várias pessoas, vários pensadores nessa época começaram a questionar o porquê das coisas, né? Foi a época do iluminismo, da reforma, então as coisas começaram a mudar, o homem começou se livrou do feudalismo, as cidades apareceram, as coisas começaram, o comércio cresceu, daí então o homem começa a pensar no porquê das coisas. E esse pensamento do porquê das coisas vai gerar um novo pensamento no modo de fazer a engenharia, que vai deixar de ser uma engenharia baseada no empirismo para ser uma engenharia baseada na ciência, que vai ser criada agora. A engenharia moderna, ela, como a gente pode chamar, porque até a Idade Moderna ela era chamada de engenharia passada, a engenharia moderna ela é marcada, então, pelo desenvolvimento da tecnologia e começa com a Revolução Industrial. Nós tivemos 3 revoluções industriais, a primeira é marcada pelo aparecimento do tear, que começou a surgir na região de Flandres por conta do crescente indústria de tecidos, aliás, não é indústria, é manufatura. Depois, o aparecimento da máquina a vapor, que aumentou o poderio das indústrias, e aí agora a gente já tem indústria. E depois, o aparecimento da eletricidade. A gente vai considerar a Revolução Industrial como a que começou com a máquina a vapor, que vai mudar todo o estilo de vida das pessoas. Nessa época, a engenharia, nós temos vários nomes importantes, como, por exemplo, Galileu Galilei, Gutenberg, Copérnico, tá certo? E muitas aplicações foram muito bem sucedidas, é claro que tiveram fracassos, que garantiram que a engenharia moderna tomasse força. A engenharia, como é atualmente, só apareceu há 400 anos e começou a partir da Revolução Industrial. A gente pode considerar como precursores dessa engenharia moderna Leonardo da Vinci, que projetou a roda d'água em 1510, que foi um engenheiro completo. Galileu Galilei, que começou a mentalidade científica no século XVII e foi concluído por René Descartes nessa época também. E a Revolução Industrial começou mesmo com a máquina a vapor em 1782, inventado pelo inglês Cartwright. Mas até então a gente não tinha o nome de engenharia. O nome de engenheiro só apareceu oficialmente no século XVIII, proveniente da palavra latina ingênio, que significa engenho ou habilidade para fazer alguma coisa. Só então, a partir do século XVIII, que a palavra engenharia vai fazer parte desse conjunto de conhecimentos que envolvia a ciência e a matemática. O primeiro título de engenheiro foi do inglês John Smeaton, que se auto-intitulou engenheiro civil. Por que engenheiro civil? Bom, porque ele não era militar, ele era uma pessoa comum, ou seja, ele era um civil. Porque engenheiro naquela época era engenheiro, não tinha separação de engenheiro mecânico, engenheiro químico, engenheiro civil. E como a maioria dos engenheiros construíam as coisas, a engenharia civil foi a primeira engenharia a aparecer, seguida das demais. A primeira escola de engenharia do mundo apareceu em 1747 na França e se chamava École Nationale des Ponts et Chaussées.
Em seguida, ainda na França, foi fundada em Paris a École Polytechnique, em 1774, que ensinava as aplicações de matemática para resolver problemas de engenharia. Mas a escola mais importante desse período, do século XVIII, foi essa escola de engenheiro de Zurique, na Suíça, em 1854, e eu não consigo pronunciar esse nome. Existe uma grande diferença das primeiras escolas de engenharia e as escolas de hoje. As primeiras escolas de engenharia, eles ensinavam as técnicas e os processos e era baseada praticamente no empirismo, porque eles precisavam primeiro comprovar, por isso ela era baseada no empirismo. Hoje em dia há uma maior preocupação na formação do engenheiro, na educação e a aplicação da ciência na resolução de problemas. No Brasil, é claro, as coisas começaram bem depois, né? Porque até 1500 a gente era só colonizado pelos índios e os nossos índios, eles viviam à base da caça, da pesca e da coleta e não tinha engenharia, só engenharia passada, porque eles viviam no período paleolítico e neolítico. Com a chegada dos portugueses, começaram a surgir as primeiras casas feitas pelos colonizadores, os primeiros fortes, fortalezas, muros de defesa. Só que a engenharia não teve um grande avanço no Brasil porque a gente tinha um sistema de escravidão. Ninguém precisava pensar em fazer alguma coisa se tinha um escravo que podia fazer tudo à base da força. Então, a escravidão fez com que a engenharia no Brasil ficasse bem atrasada em relação ao restante do mundo, principalmente da Europa. A referência mais antiga que a gente tem do ensino da engenharia no Brasil foi o holandês Miguel Timmermans, que começou a ensinar a arte da engenharia, a ciência da engenharia entre 1648 e 1650. Depois disso, a engenharia só tomou forma mesmo no Brasil com a vinda da família real portuguesa em 1808, e junto com a família real portuguesa vieram muitos nobres portugueses que não podiam estudar mais na Europa como eles faziam sempre, porque estavam sofrendo um bloqueio continental por conta da invasão napoleônica. Então, a solução foi criar as escolas de engenharia aqui no Brasil. A primeira escola de engenharia no Brasil foi a Academia Real Militar, foi fundada em 1810, mas era exclusiva dos militares. Depois, através de um decreto, em 1858, essa escola militar da corte, que ela já estava sendo chamada assim, passou a se denominar Escola Central e passou a ensinar matemática, ciências naturais e as doutrinas da engenharia civil. E os militares ficaram a cargo da Escola de Aplicação do Exército. Ou seja, em 1858, a população civil também pôde começar a estudar engenharia no Brasil. Em 1874, a Escola Central passou a se chamar Escola Politécnica do Rio de Janeiro. E em 1876 foi criada a Escola de Minas de Ouro Preto, né, na formação de geólogos, engenheiros e geólogos, engenheiros de Minas e geólogos. Ainda no século passado foram criadas mais 5 escolas de engenharia: Politécnica de São Paulo, Mackenzie, Recife, Bahia, Porto Alegre, e até 1946 já existiam 15 instituições de ensino de engenharia no Brasil. Hoje, nós temos muitas instituições de ensino, espalhadas por todo o Brasil.